Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 2 do conteúdo Equilíbrio de corpos rígidos. Bem, nesta videoaula eu vou começar a apresentar sobre o equilíbrio em duas dimensões, né? Ou o equilíbrio de problemas que envolvem apenas duas dimensões, né? Então, a partir desta videoaula vamos começar a, a, a estudar mais especificamente, né, a resolução de problemas de corpos rígidos, né? Porém, iremos trabalhar inicialmente no plano, né, que envolvem apenas duas dimensões. Quando eu concluir essa parte do equilíbrio em duas dimensões, aí a gente vai partir para o equilíbrio de corpos rígidos no espaço, né, ou seja, os que envolvem três dimensões, beleza? Mas inicialmente, né, a gente começa a estudar pelo plano, né, ou problemas que envolvem apenas duas dimensões, tá certo? Então vamos lá. As reações exercidas sobre uma estrutura bidimensional, elas podem ser divididas em três grupos, né, que correspondem a três tipos de apoios ou conexões. Então eu mostrei na videoaula anterior, né, a análise de corpos rígidos através dos diagramas de corpo livre, e vocês puderam observar, né, a descrição das forças externas conhecidas e das desconhecidas, né, que essas forças desconhecidas, elas estavam associadas aos apoios ou conexões, né, que a gente tinha o contato de um corpo com o outro, né. Então, inicialmente, para a gente entender melhor, né, como é que a gente analisa os problemas especificamente em duas dimensões, né, a gente primeiro tem que entender melhor, né, essa questão dos apoios, como é que quais são os tipos de esforços que os apoios ou as conexões vão gerar no corpo rígido, né? Vamos começar a estudar isso para que a gente possa, né, descrever de maneira adequada e correta, né, todos os esforços associados aos corpos rígidos, tanto os esforços externos que já estão disponíveis, né, já ficam disponíveis na análise do problema através de forças e momentos com intensidades, direções e sentidos conhecidos, né? Porém, a gente precisa identificar as forças desconhecidas, né, que estão associadas aos apoios, né, ou conexões entre corpos, beleza? Então, inicialmente a gente vai ver as aplicações, né, os tipos de apoios e conexões e as forças que eles geram, né, nas estruturas ou nos corpos, né, nos corpos rígidos de duas dimensões, beleza? Então, vamos ter três tipos de apoio. Os que possuem reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida, né? Então, ela vai gerar uma força, esse tipo de apoio vai gerar uma força com linha de ação conhecida, né? Então, a gente só precisa determinar a intensidade e, obviamente, o sentido, né? A gente vai convencionar e se o resultado for positivo, está correto o resultado que foi convencionado. Se o resultado é negativo, vai estar no sentido oposto, né? Então, esse primeiro tipo de apoio que vai gerar esse tipo de reação é o mais simples, né? Porque a gente tem conhecimento, pelo menos, da direção ou da linha de ação da força de reação, né? Como exemplo desses tipos de apoio, a gente tem os roletes, suportes basculantes, superfície sem atrito, haste de conexão e cabos curtos, né? Cursores em haste sem atrito e pinos sem atrito em fendas, né? Vocês vão entender melhor aqui o que é que significam esses apoios, esses exemplos de apoio, né, no tipo 1, tá certo? Eu vou apresentar nos próximos slides as figuras, né, correspondentes aos apoios que vão gerar três tipos de reação, né? Sendo o primeiro tipo, né, ou o apoio do tipo 1, a reação é equivalente a uma força com uma linha de ação conhecida, né? O segundo apoio, ó, que a gente tem, né, o tipo 2, ele vai gerar reações equivalentes a uma força de direção, sentido e intensidade desconhecidos, né? Então, a gente sabe que ele vai gerar uma força, porém, diferentemente do primeiro ponto aqui, né, desse tipo de apoio aqui, do número 1,
ele vai gerar força com direção, sentido e intensidade, né, desconhecidos, tá certo? Então, a gente sabe que tem a força, né, mas não conhece nem a direção, nem o sentido, nem a intensidade, né? Para o primeiro caso, a gente conhece a direção, né, ou seja, a linha de ação. O sentido e a intensidade vão ser calculados, né, na análise do equilíbrio. Obviamente, a intensidade, o sentido a gente convenciona um sentido, né? Se o resultado é positivo, o sentido convencionado está correto. Se o resultado é negativo, o sentido correto, né, é o oposto, tá certo? Então, diferentemente do tipo 1, a gente não conhece nem a direção, né? Sabe que tem uma força, né? Mas não conhece direção, sentido e intensidade. Para o primeiro caso, a gente não conhece a intensidade nem o sentido, né? Mas pelo menos tem conhecimento da linha de ação ou direção. Beleza? Como exemplo, a gente tem os pinos sem atrito, ajustados em furos, articulações e superfícies rugosas, né? Vocês também vão ver daqui a pouquinho esses tipos de apoio, né? Associados a esse tópico 2, né? De reações com força de direção, sentido e intensidade desconhecidos. E por último, ó, o apoio do tipo 3, né? Eles vão gerar reações equivalentes a uma força e a um binário, né? Ou seja, além da força de reação, né? Eles vão gerar também um binário. E essa força, ela também, né, não possui direção, sentido e intensidade conhecidos, né? E o binário, como a gente está trabalhando em duas dimensões, obviamente ele vai ser perpendicular ao plano que contém as forças e os comprimentos, né, os vetores de posição. Beleza? Então, reação, apoio do tipo 1, a gente tem força com linha de ação conhecida. Tipo 2, uma força com direção, sentido e intensidade desconhecidos. E 3.3, a gente tem força e binário, né? A gente tem dois esforços, né? Uma força e um binário, né? Enquanto que no 1 e no 2 a gente tem apenas forças, né, de reação. No tipo 3 a gente vai ter forças e binários, né? Ou seja, uma força e um binário, tá certo? Então, como exemplo desse tipo de apoio, a gente tem engastes e membros fixos conectados em hastes lisas, né? Vocês também vão ver daqui a pouquinho como é que a gente esses exemplos na prática, né? Para um exemplo mais específico, através de uma figura, para vocês entenderem o porquê, né, de cada reação estar associado com esses apoios. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Primeiramente vamos ver essas restrições de movimento ou reações, né, associadas ao ponto 1, né? Ou seja, reações equivalentes a uma força com linha de ação conhecida. Então eu vou apresentar aqui uma tabelinha, ó. Né? Inicialmente a gente tem três exemplos, ó. Um cabo de conexão, né, com uma haste, uma barra, certo, de peso desprezível, né, uma barra ou um elemento aqui rígido, né, de conexão, e por último um rolete, né, para essa primeira página. Então o que é que a gente tem aqui, ó? Fazendo o diagrama de corpo livre da barra, né, ó, a gente sempre substitui uma conexão, né, de um elemento com outro por uma força, né? Como esse apoio aqui é do tipo 1, ele vai gerar uma força com a mesma linha de ação do cabo, né, ó. Então essa força ela está associada, né, com a restrição de movimento dessa barra. Então a gente não consegue deslocar, por exemplo, ó, ela aqui para cima, porque o cabo vai puxar, né? Ou seja, ele vai gerar uma força na barra, né, com a mesma direção do próprio cabo, tá certo? Então, toda vida que ele restringir o movimento, a gente substitui essa restrição, né, da conexão de um elemento com outro por uma força, né, por uma força de reação. Então, no primeiro caso a gente tem aqui um cabo, tá certo? Então, o cabo vai gerar uma reação, ó, com uma intensidade não conhecida, né? O sentido aqui a gente vai ser contrário ao movimento, né? Então, a gente vai convencionar aqui para baixo. Ele vai ter uma direção conhecida, né? Um sentido de acordo com o que eu convenciono, né? Eu vou desenhar no cabo e a gente só precisa, na barra, perdão, e a gente só precisa determinar a intensidade da força, né? Aqui para o ponto 2, ó, para o segundo exemplo, a gente tem uma barra, né? Então essa barra é parecida com um cabo. Ela vai restringir o movimento, ó,
Porém, ela vai restringir o movimento nas duas direções, né? Enquanto que num cabo flexível, ela restringe o movimento aqui para cima, né? Então, restringindo o movimento para cima, ela vai gerar uma reação para baixo, né? No cabo não, como esse cabo ele é rígido, perdão, essa barra ela é rígida, né? Ela vai gerar uma força aqui também com a direção igual a da própria barra, né? Porém, ela restringe o movimento, né? Tanto para a direita como para a esquerda, né? Então, dependendo daqui do movimento da barra, a gente vai ter, ó, uma força nesse sentido ou nesse outro, com a direção da própria barra, né? Então, aqui é a orientação θ, né? O ângulo θ, beleza? Se aqui é θ, aqui também é θ, né? Então, a gente pode perceber que a gente conhece a direção da reação, né? A direção da força. Precisamos apenas determinar a intensidade e o sentido, né? Então a gente convenciona novamente um sentido. Se o resultado der positivo, o sentido convencionado está correto. Se der negativo, é o oposto ao que foi convencionado, né? Então é isso, pessoal. Restrição de movimento, né? Toda vida que restringir o movimento, a gente vai substituir, né, o elemento aqui por uma força. Então aqui restringir o movimento para cima, vai ter uma força para baixo, né? Como é um cabo, a orientação é a mesma orientação do cabo. E aqui, para o caso da barra, que é semelhante ao cabo, né? Para um rolete, ó, para um rolete, percebam que o rolete ele tem como se fossem umas rodinhas aqui, né? Conectado nesse pino, que aqui eu tenho a barra. Então o rolete ele vai restringir apenas a movimentação da barra, né? Nessa direção aqui, ó, ele vai restringir o movimento dessa barra, né? Aqui, ó, numa direção perpendicular ao plano, né? Ou seja, eu não vou conseguir deslocar a barra aqui, ó, perpendicular ao plano para baixo, né? Para cima eu consigo porque não é fixo. Eu levantaria essa barra, né? Perderia o contato das rodinhas com o plano. Mas aqui o rolete, né, como é um contato, né, ele vai gerar uma reação aqui de contato, ó, da superfície com o rolete, né? Então fica perpendicular ao plano, tá certo? Do contato. Então a força no rolete aqui, a força de reação devido ao rolete, ela é perpendicular ao plano no sentido de restringir o movimento. Então não consigo empurrar essa barra aqui no plano, né? Por quê? Porque o rolete vai gerar uma força de reação, né, para cima, perpendicular ao plano. Tá certo? Então, assim como nos dois primeiros casos, ó, eu também conheço a orientação de F, né? Porque eu conheço a orientação do plano. Então, toda vida que restringir o movimento, a gente substitui a restrição do movimento por uma reação, né? Continuando nas reações equivalentes, né, com força de direção conhecida, né? A gente tem esse outro tipo aqui, ó, de apoio, né? Que é semelhante ao rolete, né? Então, a barra, ela pode se movimentar aqui, ó, paralelamente ao plano, né? Porém, perpendicular não, né? Então, é bem semelhante ao rolete, né? Ele vai gerar uma força de contato aqui perpendicular ao plano, no sentido de restringir o movimento aqui, no sentido do plano, né? Então, como eu tenho aqui um plano com orientação conhecida, a força acaba tendo uma linha de ação conhecida, né? O outro caso é o contato aqui, ó, sem atrito, né, da barra com o plano. Então, como a gente tem o contato da barra com o plano, né, sem atrito, eu não vou ter restrição de movimento paralelamente ao plano, né? Então, ele vai gerar apenas a força de contato aqui, ó, do plano na barra, né? Que, assim como o rolete, né, vai ser perpendicular ao plano. Então, vai restringir o movimento aqui apenas da barra, né, no sentido do plano. Então, vai restringir aqui que a barra entre no plano, né? Então, de modo que vai gerar uma força de reação aqui do plano na barra, tá certo? E o outro exemplo aqui, ó, para uma força com linha de ação conhecida, né, é o de uma barra, né, que tem um rolete aqui na extremidade e ela está confinada aqui num trilho, né, de atrito desprezível, tá certo? Ou num caminho aqui de atrito desprezível, né? Então, o que é que a gente tem aqui? Como o atrito é desprezível, eu não vou ter restrição de movimento aqui, ó, nessa direção, né?
vai ter apenas a restrição de movimento, ó, perpendicularmente à direção aqui desse caminho, né? Ou seja, ele vai restringir o movimento, né? Tanto na direção aqui subindo como nessa direção aqui, né? Tanto no sentido aqui subindo como descendo, beleza? Então é semelhante a aquele caso, né? Do cabo. Do cabo não, perdão, da barra, né? A gente sabe que vai restringir o movimento, né? Conhece a direção, por quê? Porque é perpendicular ao plano, né? Porém, vai depender do esforço aqui da barra, né? Ele pode estar restringindo nesse sentido ou nesse outro, tá certo? Então, toda vida que restringir um movimento, a gente substitui a restrição do movimento por uma reação, né? E todos esses casos aqui correspondem àqueles apoios do tipo 1, tá certo? E por último, para esse tipo de primeiro tipo de reação, né? A gente tem a barra, né? Conectado com uma espécie de elo aqui, né? Conectada a uma outra barra com atrito desprezível, né? Então, ela também não restringe movimento aqui, ó, na direção da barra, porque não tem atrito, né? Logo, não vai gerar nenhuma reação com essa direção. Porém, a reação vai ser gerada, ó, perpendicularmente a essa barra, né? Que esse elo aqui vai deslizar sobre ela, né? Então, essa reação ela vai ser perpendicular à segunda barra, né? Então, vai depender do movimento da barra. Se tiver aqui nesse sentido, ela vai exercer uma força, né, de reação no sentido oposto, ou se a barra estiver tentando descer aqui, né, a reação da segunda barra na barra principal vai ser subindo, beleza? Então, novamente, é semelhante ao caso anterior, que é semelhante à força de reação numa barra, né? Então, só lembrando, pessoal, toda vida que restringir o movimento, a gente substitui a restrição do movimento por um tipo de força, né? Então, vimos todos os apoios daquele primeiro tipo, né? De gerar uma força de reação com uma linha de ação conhecida, né? Agora vamos ver do segundo tipo, que são o de reações equivalentes a uma força de direção, sentido e intensidade desconhecidos, né? Então a gente não conhece direção, sentido e intensidade. Qual o tipo de apoio que vai gerar essa reação, né? É o apoio do tipo pino, né, que não possui atrito na rotação. Então essa barra ela pode rotacionar, porém ela está restrita aqui, ó, de se movimentar na direção X e na direção Y, né? Então, como a gente tem uma conexão do tipo pino, ó, ela não consegue se movimentar aqui, tanto na direção vertical como na direção horizontal, né? Eu não consigo movimentar essa barra aqui, ó. Por quê? Porque ela está presa a um pino. Porém, eu consigo, né? Vou até colocar um X aqui para identificar, né? Que não consigo movimentar, né? Tanto na direção horizontal como na direção vertical. Porém, eu consigo rotacioná-la aqui, ó. Né? Porque é um pino, então vai permitir essa rotação, tá certo? Então, pessoal, como a gente não sabe a resultante da força, né? Porque aqui a gente vai ter, ó, como a gente tem um pino, a gente vai ter uma reação horizontal e uma reação vertical. Então a gente não conhece a orientação da força resultante, né? Por quê? Porque vai depender do componente x e y da força de reação, né? Então toda vida que o pino estiver presente no problema, a gente substitui o pino por uma reação horizontal e uma reação vertical, né? Ou seja, o pino vai restringir o movimento em x e em y. Então, para saber a força resultante, a gente calcula o módulo, né? Ou seja, raiz de fx ao quadrado mais fy ao quadrado, né? Determina o módulo e o ângulo φ, né? Ele é determinado através da resultante com alguma de suas componentes, né? Ou através da tangente aqui de fx e fy, né? De modo que vocês podem observar o seguinte, né? A gente tem uma força, né, que possui na maioria dos casos, né, ela vai apresentar, né, uma direção diferente da direção da própria barra, né? Então, o pino, ó, a gente não conhece a direção da força resultante, né, de reação,
Então a gente determina por meio de componentes, né, Fx e Fy, e através das componentes a gente determina o que? A direção, né? Ou calculando o módulo, né, e determinando a direção também em função do módulo e das componentes, né? De modo que, calculando aqui a orientação, né, vocês podem perceber que na grande maioria dos casos não coincide com a orientação da barra. Beleza, pessoal? Então é isso. Esse tipo de apoio, né, ele vai gerar uma força com direção, sentido e intensidade desconhecidos, né? Obviamente, quando vocês forem desenhar os diagramas de corpo livre, a gente sempre convenciona, né, um sentido para força em x e y, né? Aí o resultado é que vai dizer se o que foi convencionado, né, está correto ou não. Se o resultado é positivo, a convenção adotada está correta. Se der negativo, a convenção... O resultado está correto, né? Negativo é correto porque só vai indicar que o que foi convencionado, né, está o sentido real é o oposto do que foi convencionado, né? E por último, pessoal, as reações, né, equivalentes a uma força e a um binário, né? Quais são esses tipos, ó? Esse aqui de um membro fixo, né, conectado a uma barra sem atrito. Então aqui ele vai gerar, ó, ele não restringe o movimento na direção da barra, né? Porém, ele vai restringir perpendicular à barra e também não permite rotação aqui, ó. Como não permite rotação, ele vai gerar um momento, né, de reação, tá certo? Não permite rotação, vai gerar um momento de reação, beleza? E aqui para um suporte fixo, né, que também o pessoal chama de engaste. Percebam que eu não consigo deslocar a extremidade da barra, né, na direção vertical, também não consigo deslocar na direção horizontal, né? Logo, eu vou ter Fx e Fy de reações, né? Ou seja, forças de reação. E também não consigo rotacionar essa barra, né? Como eu não consigo rotacionar, então vamos supor que eu esteja aplicando aqui um momento externo, ó, né? Essa barra ela não consegue rotacionar aqui no apoio, no engaste, né? Como eu não consigo rotacionar, como ela está restrita à rotação, né, essa extremidade, ela vai gerar um momento de reação. Então, essas reações do tipo 3, elas vão gerar uma força e um momento de reação, né? Para o engaste, assim como para o pino, né, a gente não tem conhecimento da direção, nem do sentido, nem das intensidades, né? Então, para forças, a gente considera uma componente x e uma componente y, né? Então, após o cálculo das componentes, a gente vai conseguir determinar a direção. E para calcular a força resultante de reação, né? Ou seja, a reação resultante, é só a gente calcular o módulo, beleza? Então, voltando, ó, toda vida que restringir um movimento, né, a gente substitui essa restrição por uma força. Aqui, eu inicialmente, né, como a gente não tinha visto nenhum apoio com restrição ao momento, né, eu deixei para explicar isso no final. Então, o cabo, ele também o que? Permite rotação aqui. Eu consigo rotacionar essa barra em torno desse ponto, né? Obviamente, não vai gerar nenhuma reação de momento. Essa barra, ela rotaciona aqui em relação a essa outra, então não gera nenhuma reação de momento. O rolete, a barra pode rotacionar, então não gera reação de momento, né? Aqui, esse outro tipo, né, de apoio que é semelhante ao rolete, eu posso rotacionar a barra, então não gera reação de momento. O contato, eu consigo rotacionar, também não gera. Esse outro tipo de apoio, né, eu consigo rotacionar essa barra, então não gera momento de reação. E essa outra barra, né, também eu consigo rotacionar em torno desse pino, ela não vai gerar um momento de reação. E o próprio pino, né, que eu também consigo movimentar, como eu comentei, então não gera momento de reação. O que gera momento de reação é apenas a restrição à rotação, né? Um momento de reação aqui, ele surge a partir da restrição da rotação. Então, para esse caso, vai aparecer um momento e para um apoio fixo ou engaste, né? Então, na prática, a gente tem isso aqui, né? Ó, alguns exemplos de apoios, né,
de sistemas reais, né? Ó, então a gente percebe a conexão de um cabo, né? Para suspender uma determinada estrutura, né? Então percebam que aqui a gente tem um pino, né? Logo, a única reação está aqui no sentido do próprio cabo, né? Aquele outro tipo de apoio que é semelhante a um rolete, né? Vocês percebem aqui o contato, né? De um corpo com o outro, né? Um apoio, né? De uma viga de concreto aqui, ó. De uma viga com uma coluna, né? Através de apenas do contato físico, né? Então, ele pode ser modelado como aquele contato sem atrito, né? O contato da superfície com a viga, né? Aqui esse outro suporte, ó, né? A conexão de uma coluna com a parte aqui da viga, né? Por meio de um pino, né? E aqui um engaste, ó. O engaste é a conexão aqui, a união, né? De uma viga com outra por meio de uma união soldada, né? A gente tem uma viga unida com outra, né? Através de uma soldagem, né? A gente tem uma união aqui rígida, né? Uma viga é soldada na outra. Então essa união fixa, né? Aqui por meio de um processo de soldagem aqui, de uma solda, né? Ele vai restringir o movimento aqui na vertical, na horizontal, assim como a rotação, né? Então isso aqui seria caracterizado, né? Como um engaste, beleza? E a idealização dos sistemas, né? Ó, a gente percebe que por meio, né, de um sistema físico real a gente consegue extrair um modelo, né? Consequentemente a gente vai conseguir caracterizar as forças externas conhecidas, né? E as desconhecidas por meio dos apoios, né? Então percebam que aqui a gente modela como um pino e um pino, né? Então as reações aqui na horizontal e vertical, né? A modelagem aqui de um sistema, né, para suspender uma carga, né? Ou seja, um motor suspenso, né, por meio de uma corrente, né? Então a gente pode determinar aqui, ó, a tração, né, em cada corrente, na corrente esquerda e na direita, né? Então essa corrente aqui poderia ser modelado como aquele apoio do tipo cabo, né? Então a gente tem a força-peso conhecida e as desconhecidas são as trações aqui ou forças em cada corrente, né? Que funcionaria como aquele apoio do tipo cabo, né? Aquela reação para um cabo. E por último, ó, uma viga biapoiada aqui, né? Por meio de dois contatos, né? Que a gente modela sem atrito. E o contato, ó, de outra parte, né? Da estrutura sobre a viga. Então, o peso de cada componente desse aqui, né? Acima da viga vai gerar uma força conhecida, né? Equivalente ao peso. Então, essas forças a gente conhece. E aqui a gente modela como um apoio, né? Que não restringe. Na verdade, são dois tipos de apoio, né? Em um lado a gente modela como um pino e no outro lado como um rolete, né? Que é equivalente, o rolete é equivalente à reação, né, do contato de um corpo com o outro sem atrito, né? Ele só vai gerar reação aqui perpendicular ao plano, né? Ou seja, ao contato. E por que, vocês podem perguntar, né? E por que no outro lado de A a gente não tem um pino também, já que ele é modelado como contato, né? Já que a viga é modelada, né? Esse apoio da viga é modelado o apoio da viga como uma superfície que não tem atrito, né? A superfície que não tem atrito, ela vai gerar apenas uma reação, né? Perpendicular ao plano. Isso aqui acaba sendo igual ao rolete, né? E por que no apoio B eu tenho um pino, né? Porque não é um rolete também. Então aqui ele vai gerar um BY, né? E porque aqui não tem um pino, ou não tem apenas um rolete, né? Eu vou ter aqui dois componentes, ó, AX e AY, embora o AX seja zero, né? A gente modela como um pino para que essa viga ela fique em equilíbrio estático, né? Por quê, ó? Pode acontecer, né, de ter uma força adicional no sistema, né, que apresenta uma componente X, né? Sei lá, um F1 aqui, né? Então, F1 ele vai gerar uma componente em X e em Y, né? Então, eu preciso de um tipo de reação para restringir a componente X de F1. Então, embora eu não tenha aqui para esse caso, né, a gente considera um pino e um rolete de modo a garantir, né,
o equilíbrio estático da viga. Por quê? Porque pode aparecer eventuais componentes de forças, né, ou forças na direção do eixo da viga, né? Consequentemente, um pino é capaz de restringir essa componente de força em X, né? De modo que se eu não tivesse pino, fosse outro rolete, né? Ó, sem o pino, eu não teria essa AX de restrição, né? Eu não teria essa reação em X, de modo que qualquer força aqui, ó, com a componente horizontal, né, deslocaria essa viga e a gente teria o quê? Que a viga não estaria em equilíbrio estático. Beleza, pessoal? Então, apesar de ser dois contatos, né, e na prática, para esse caso específico aqui, ó, a gente só ter AX, AY e BY, né, o AX é igual a zero, né, mas a gente sempre modela uma viga, né, biapoiada simplesmente, né, por meio do contato de uma viga com o suporte, a gente modela como um pino e um rolete, beleza? Os apoios, né? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.